nós vamos hoje falar com o Dr. Luciano Caparrós Santos, que é advogado, diretor do MCCE e presidente do Centro Santo Dias de Direitos Humanos, né? Ele vai nos contar um pouco sobre financiamento eleitoral e vai nos responder quanto vale o nosso voto. Por isso que nós temos que prestar muita atenção em quem a gente vai votar, não só nas próximas eleições, como sempre. E também vai nos falar do novo, na realidade, da publicação atualizada do guia do MCCE, com todas as indicações, informações das eleições de 1964. Nossa, o meu problema técnico me deixou maluca, das eleições de 2024. E, para começar, nós vamos falar agora primeiro com o Chico Itaque, que é o idealizador da Unimútua. Chico está tentando entrar. Olha aí o Chico. Oi, Chico. Chico vai nos contar um pouco sobre a Unimútua, sobre o nosso trabalho, e depois nós passamos para o Luciano fazer a sua apresentação. E hoje, na bancada, nós temos o nosso companheiro Celito Viana também. Celito Sampaio. Nossa, hoje eu estou no horror. Que vai também participar da nossa live. Vamos lá, Chico, por favor, a palavra é sua. Chico, sem som. Boa noite, está pronto, já peguei o microfone também. Então, boa noite para todos que estejam nos ouvindo ou que nos ouçam depois, que ouçam nossa gravação. Essa live faz parte de um trabalho organizado por uma roda de conversa da Universidade Mútua. O que é a Universidade Mútua? É uma universidade muito especial, porque ela não tem sede, ela não tem diploma, ela não tem professor nem aluno. Ele é uma organização que faz com que a gente experimente um tipo de formação, a formação política que precisamos tanto no Brasil, no método horizontal do Paulo Freire, que participa, que parte do princípio de que todos têm alguma coisa que ensinar e todos têm alguma coisa a aprender. O que nós precisamos é multiplicar as ocasiões para que as pessoas possam se encontrar para troca de saberes entre elas. Então, ninguém, numa roda de conversa, então a Universidade Mútua, ela faz isso, criando essas ocasiões, criando rodas de conversa sobre temas que os seus associados, autoassociados da Unimútua, vão escolhendo, vão indicando, e os outros associados vão entrando e vão constituindo rodas de conversa sobre determinados temas. O tema que fez o trabalho dessa live é o tema do poder do legislativo e as eleições de 2024. Ele parte do princípio de que, para a formação política, uma das coisas mais importantes que tem que fazer é levar os eleitores o máximo possível de informação sobre o que é o trabalho de um vereador, o que é o trabalho de um prefeito e, principalmente, levar para eles uma informação que pouca gente tem no fundo. É que num Estado democrático de direito, ninguém pode fazer nada que não seja autorizado pela lei, nem o prefeito. Quer dizer, o prefeito, para qualquer atividade que ele tem que fazer, ele tem que ter uma lei que o autorize. E o problema é que quem faz essa lei não é ele. Quem faz essa lei é o Poder Legislativo Municipal. Os vereadores que compõem a Câmara Municipal, que para fazerem isso tem que constituir uma maioria. Então isso cria a necessidade de que se eleja para as câmaras um número suficiente de vereadores que apoiem o prefeito, ou seja, que se constituam maiorias a favor do projeto de governo do prefeito, porque se ele não tiver essa maioria, ele não consegue realizar o que ele promete, porque exatamente ele depende da lei, e essa lei quem faz essa maioria. Então, simplificadamente é isso,
vamos passar direto, porque nós vamos tratar hoje duas questões. Uma questão é a questão do quem que financia essas campanhas e o que acontece com esse financiamento. Ou seja, quanto vale o nosso voto? O Luciano vai nos fazer uma exposição sobre esse assunto e depois nós vamos entrar num problema específico da democracia brasileira, que é o problema da compra de votos. O Luciano é diretor de um movimento chamado Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que criou, nos anos 90, a Lei contra a Compra de Votos. Foi uma lei de iniciativa popular que recebeu 1 milhão de assinaturas, foi aprovada pelo Congresso e que determinou que aqueles que compram votos, uma vez comprovado que eles compram votos, eles se tornam inelegíveis. Foi feito naquele momento da campanha dessa lei muitos folhetos, muita coisa, e agora o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral atualizou para uma espécie de cartilha, uma espécie de formulação para o que podemos fazer para que ela seja efetivamente aplicada. Mas isso vai ser o tema da nossa conversa toda. Eu passo imediatamente a palavra ao Luciano, não sei se será ele que falará imediatamente, mas para ele então fazer a exposição que nós estamos esperando. Obrigado. Boa tarde, Luciano. Vamos lá. Boa tarde. Sou eu já direto? Sim. Então vamos lá. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, voltarmos a discutir esses temas tão importantes, com a preocupação que a gente tem de ter uma eleição transparente, limpa, democrática e que possa ter o melhor resultado para a sociedade. Nós vamos ter eleição para vereador e prefeito e, portanto, esse é o nosso foco nessas eleições. Nós já estamos no período de pré-candidatos, já tem muita gente fazendo campanha. Não se pode pedir voto ainda, mas já se pode fazer reuniões, discussões, e a legislação ela é até engraçada, porque você não pode pedir voto, mas já pode pedir dinheiro. Desde o dia 15 de maio já é possível receber dinheiro nas plataformas das vaquinhas, já é possível que o candidato receba recursos, e ele não pode receber diretamente, mas isso a plataforma recebe, guarda o dinheiro, e depois das convenções, no período em que começam as campanhas, ele pode, então, já receber esse dinheiro. Então, os candidatos já estão aí mobilizados para esse trabalho. Com isso, nós estamos falando um pouco sobre a questão do financiamento de campanha, né, para a gente entender como é que funciona o financiamento, como é que é esse dinheiro, pensando sempre que a democracia tem preço, ela tem custo, melhor dizendo, ela tem um custo, e esse custo precisa ser pago por alguém. Nós tínhamos até o ano de 2015, nós tínhamos o financiamento empresarial. E o que ocorria é que as próprias empresas que bancavam as campanhas, empresas que obviamente tinham interesse em contratos do poder público, bancavam as campanhas e, com isso, elas acabavam captando ou capturando mandatos. As empresas tinham mais importância e mais valor do que o próprio eleitor que votava. Então, o candidato que recebia mais recursos era aquele que tinha mais probabilidade de ganhar a eleição. Nós fizemos um trabalho num projeto de reforma política, tentando mudar isso, não conseguimos, mas conseguimos convencer a OAB a ajuizar uma ação de inconstitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal considerou, então, que era inconstitucional a doação de empresas, ou seja, o financiamento privado nas campanhas. Com isso, na eleição de 2016, só foi possível o financiamento de pessoas físicas. E aí, no ano de 2016, nós fizemos um trabalho, como tínhamos feito essa atuação toda para acabar com o financiamento empresarial, fizemos, então, um trabalho para desenvolver uma forma de aproximação do candidato com os eleitores e conseguir recursos para os candidatos para fazer as suas campanhas. Desenvolvemos, então, a primeira plataforma de campanha eleitoral, de vaquinha, que era o voto legal. Enfrentamos muitos desafios, o próprio TSE tinha
discussões sobre a legalidade dessa plataforma, mas no fim ela foi considerada legal. Com esse trabalho nós ganhamos o prêmio Inovare, que é o maior prêmio do judiciário, por esse trabalho que foi desenvolvido, e depois conseguimos regulamentar as vaquinhas no Congresso Nacional, e hoje as vaquinhas são totalmente permitidas e qualquer candidato pode ter uma vaquinha, e, aliás, a gente diz exatamente isso, né? O que é a campanha eleitoral, se não uma vaquinha entre as pessoas que querem apoiar aquele candidato, né? Mas os candidatos e os políticos e partidos, de uma forma geral, consideraram, e realmente isso aconteceu, que os eleitores brasileiros, especialmente, não estão habituados a fazer doações para campanhas. Não fazem doações nem para outras campanhas, muito menos para a campanha eleitoral. E, com isso, buscaram uma outra forma de financiamento, a qual nós também já defendimos, que era o financiamento público das campanhas. Então, com isso, a partir de 2018, veio a possibilidade do financiamento público eleitoral. Os partidos já recebiam o fundo partidário, mas aí se destinou também um outro recurso para os candidatos, que é o chamado FEFEC, que é o Fundo para o Processo Eleitoral. Então, os candidatos podem receber um recurso que é utilizado para suas candidaturas, para sua campanha. O que aconteceu depois disso é que esses valores têm sido aumentados de forma muito vultuosa. Os políticos e parlamentares querem cada vez mais dinheiro, e se não bastasse isso, e aí tem uma reclamação geral da sociedade de que é muito dinheiro para a campanha eleitoral, e se não bastasse isso, esses recursos eles não são distribuídos de forma democrática. Os partidos não têm democracia interna, e isso são partidos de todos os espectros políticos, seja de direita, de esquerda, de centro, qualquer partido tem uma centralização dessas decisões. Quem decide normalmente é o presidente do partido, e a maioria dos partidos tem o que nós chamamos de comissões provisórias. São comissões nomeadas pelo presidente nacional. Então, o presidente nacional nomeia o presidente estadual, que, por seu turno, nomeia os presidentes municipais. E isso dá um poder para o presidente muito grande, porque ele pode nomear, mas pode também cassar aquele presidente a qualquer momento. O correto é que se façam eleições, que os diretórios municipais, estaduais e nacionais eles sejam eleitos através de eleições democráticas e com um mandato estabelecido, onde eles tenham possibilidade de atuação com autonomia. Com as comissões provisórias, isso não acontece. Como eu disse, os presidentes estaduais e os nacionais têm o poder de substituir aqueles presidentes no momento que quiser. E ainda é mais grave, porque tem alguns partidos que só o presidente nacional é quem faz as nomeações. Então, imaginem que o presidente nacional pode nomear mais de 5 mil presidentes municipais, todos os diretórios municipais, e com isso faz essa concentração do poder, o que reflete diretamente no financiamento da campanha, porque quando recebe os recursos, na hora de distribuir os recursos, vai distribuir para quem quiser, porque essa é considerada autonomia interna do partido, então ele vai distribuir para quem quiser, vai escolher os candidatos, os municípios, os estados, e isso tudo dentro dessa concentração de poder. Existem algumas limitações, por exemplo, é obrigatório utilizar 30% dos recursos para as mulheres, por conta exatamente da cota de, no mínimo, 30% para cada um dos gêneros, né, o sexo. Então, o recurso só pode ser utilizado fazendo essa distinção. E também nós temos agora os recursos que precisam ser destinados para candidaturas negras, na proporção dos seus candidatos também. Só que, como eu disse, a falta dessa democracia interna, ela também acaba criando uma situação de que mesmo esses recursos que deveriam ir para as mulheres, eles não são distribuídos de forma equitativa. Então, os 30% que devem ser distribuídos para as mulheres,
eles podem ser distribuídos para uma, duas ou três das candidatas e as demais não receber nada. Então, essa condição pode acontecer da mesma forma para os candidatos homens. Pode se distribuir apenas para alguns candidatos e os demais não receber nada. Então, essa é uma discussão que se dá sobre a falta de democracia nos partidos e a distribuição desses recursos, pois não há um regramento determinando que a distribuição seja feita igualitariamente. Então, com essas limitações e essas informações, é assim que se dá o processo de financiamento das campanhas. A gente tem condições de fiscalizar e acompanhar isso, porque toda a movimentação dos candidatos precisam estar disponibilizadas no site do TSE até 72 horas da movimentação. Então, qualquer doação, porque continuam, por exemplo, as doações de pessoas físicas, todas as doações recebidas precisam estar na plataforma do TSE até 72 horas depois que acontece, e assim o eleitor, o cidadão, pode fazer esse acompanhamento e verificar como é que está a movimentação financeira. Existem também limites para os candidatos. Eu vou citar o exemplo da capital, da cidade de São Paulo. Os dados ainda não estão atualizados, porque o TSE precisa atualizar, e vai fazer isso provavelmente no final desse mês, início do mês de julho. Na eleição passada, um vereador na capital podia gastar quase 4 milhões de reais. Então, imaginem, um candidato pode gastar até 4 milhões. Vai ser mais ou menos nesse valor, porque ele é atualizado. Então, ele vai ser um pouco mais de 4 milhões de reais que cada candidato pode gastar. É o limite máximo. Não significa que todos vão receber 4 milhões. Cada um recebe de acordo com a performance do seu partido e representação na Câmara dos Deputados. Tá? E o candidato a prefeito pode gastar até 51 milhões de reais no primeiro turno. E depois, no segundo turno, pode gastar mais 20 milhões de reais. Então, esses são os limites que existem. Os candidatos vão receber os valores de acordo com a sua condição, mas pode gastar, no máximo, esses valores que eu mencionei para vocês. Nos estados, dos municípios menores, o limite é de 100 mil reais para o candidato a prefeito e de 10 mil reais para o candidato a vereador. Isso nos menores municípios. Então, por menor que seja, esse vai ser o valor que o menor município vai receber para distribuir para os seus candidatos e fazer, então, as suas candidaturas. Isso tudo leva à possibilidade, como eu disse, de fazermos a fiscalização desses valores. E como é que a gente fiscaliza? Sabendo dos valores que o candidato pode gastar, a gente pode ter uma ideia da movimentação que o candidato faz, dos veículos que tem, dos cabos eleitorais que contrata, do material que está distribuindo. Visualmente, a gente pode ter uma compreensão do limite que ele tem para gastar e de quanto ele está gastando. Se a gente, vendo isso, imaginar que ele está extrapolando esse valor, a gente pode, então, buscar as informações e, como sempre, fazer uma denúncia. Quem pode receber essa denúncia e fazer essa denúncia são os próprios candidatos, os partidos e o Ministério Público Eleitoral, porque o cidadão não pode fazer a representação direta na Justiça Eleitoral, depende do Ministério Público Eleitoral. E na eleição municipal, é o promotor eleitoral da cidade quem faz essa representação. Então, nós, como cidadãos, podemos levar essa denúncia para o promotor eleitoral da cidade para que ele faça, então, essa representação. E isso no tocante ao financiamento de campanha. Então, assim, acho que eu concluo a questão do financiamento de campanha, e aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, eu complemento e passo para o nosso guia, que é a cartilha do MCCE, exatamente essa que está aí na tela, que é a cartilha que foi lançada agora, nós acabamos de lançar. Ela tem aí informações de como funcionam as denúncias, como é que a gente pode fazer essas denúncias, tem as informações para a campanha eleitoral, como é que funciona, quem pode ser candidato, as candidaturas femininas, candidaturas negras, eleições municipais, prefeito, vice, essas questões todas, cadastro eleitoral. São todas informações importantes que a gente pode
olhando a cartilha, tem a cartilha digital, que pode ser baixada e pode ser acompanhada e utilizada, e traz orientação de como pode ser feita as denúncias eleitorais. Tem os endereços de onde a gente pode encontrar, os endereços da internet, né? TSE, as procuradorias regionais eleitorais. Então, tem lá todas essas informações para que a gente possa fazer as denúncias. E quais são essas denúncias? Então, nós podemos fazer denúncias de campanhas antecipadas, que são ilegais, as campanhas, na verdade, pedir voto e fazer campanha eleitoral. Isso só pode acontecer depois das convenções, que serão lá no início de agosto. Campanha eleitoral, na verdade, começa só no dia 16 de agosto. Então, antes disso, os pré-candidatos só podem fazer divulgações, debates, reuniões, falar de projetos, não podem pedir voto, que é o que caracteriza a campanha eleitoral. Também nós podemos fazer denúncias sobre a compra de voto. Aliás, esse é um tema, o Chico falou dessa questão, acho que é um tema muito importante, que nós estamos retomando com bastante força, que é combater a compra de voto, porque ela desequilibra o processo eleitoral, ela traz um prejuízo grande para a democracia, porque aquele candidato que compra voto, ele desequilibra o processo, e o candidato que compra voto, com certeza, se eleito depois, vai ter práticas muito piores do que isso e vai contaminar o seu mandato. Então, por isso, a compra de voto é um tema que nós estamos trazendo com bastante força e vamos trabalhar muito para que a gente possa acompanhar o processo eleitoral, levantar todas as questões que estejam ligadas à compra de voto e fazer essas denúncias para o Ministério Público Eleitoral e acompanhar essas denúncias também. Vamos acompanhar, fala aqui na cartilha também sobre a lei da ficha limpa, que é uma lei importante, a lei que afasta os candidatos que, porventura, tenham sido condenados por compra de votos, que não podem ser candidatos por pelo menos 8 anos, e com essa questão a gente afasta também aqueles que são condenados por improbidade administrativa e outras condenações listadas aí na lei da ficha limpa e que ficam impedidos de participar do processo eleitoral. Traz as questões da desinformação, fake news, essas questões que estão na pauta do dia aí também e que desequilibram também o processo eleitoral e que a gente deve combater, as notícias falsas, todas essas questões que prejudicam o processo eleitoral. E uma questão que eu também não coloquei lá na questão do financiamento das campanhas, que eu acho que é importante destacar, é que também pode ser utilizado os recursos da campanha, aquele recurso que deveria ser utilizado para as mulheres. Por exemplo, na campanha de prefeito, nós podemos ter um candidato a prefeito homem e uma candidata a vice-prefeita mulher, e todo o recurso pode ser usado por aquela vice-prefeita. E aí os recursos estarão sendo distribuídos de forma desigual. Então, todas essas questões nós abordamos aí no nosso guia, que é uma cartilha para que possa orientar todas as pessoas durante o processo eleitoral. Este é o resumo, e aí acho que a gente pode abrir para um debate maior. É isso. Ok. Eu vi aqui também que você colocou uma coisa bastante importante, né, no guia que vocês colocaram, o papel do prefeito e o papel do vereador ou da vereadora, do prefeito, a vereadora, que as pessoas geralmente costumam confundir, não sabe o que cada um faz. Eu acho bastante importante. Luciano, essa cartilha, ela está de forma digital, mas ela também pode ser encontrada em papel, caso tem pessoas que não gostam de abrir, tem problema. Nós conseguimos uma edição em papel, mas é uma edição muito pequena, são só 300 volumes que nós estamos distribuindo pelo país todo, então vai ser uma quantidade muito pequena, não dá para a gente disponibilizar, então é só digital mesmo. Ok. Se alguém quiser imprimir, pode imprimir. Esse trabalho foi desenvolvido pelo MCCE, tem o apoio da CONAMP, que é a Associação do Ministério Público, que apoia essa ação do MCCE. Então, você pode ver aí na cartilha que tem aí o nome do MCCE e da CONAMP. Como nós precisamos,
o cidadão depende do Ministério Público para fazer a sua representação junto à Justiça Eleitoral. Então, nós fizemos essa parceria com a CONAMP, porque os promotores eleitorais são nossos parceiros. Hoje mesmo nós já recebemos pedido de promotores de cidades do interior que estão pedindo para reproduzir nas suas cidades e fazer divulgação e trabalho para orientar o eleitor, aquelas organizações também que fazem divulgação e que fazem a conscientização dos eleitores. Então, a gente está autorizando que seja impressa. Quem quiser imprimir, pode imprimir e pode ser utilizado para todos os fins necessários, desde que cite a fonte, esse material pode ser utilizado. E isso que você disse é importante, do papel do vereador e do prefeito, isso são questões importantes que é bom o eleitor estar consciente, porque é aquilo que o Chico disse no início lá, que é a questão da importância do legislativo e que o prefeito, o executivo, depende do legislativo para poder cumprir aquelas promessas e os programas que são oferecidos durante o processo eleitoral. Obrigada, Luciano. Palavra com você, Chico. Sempre abrir aqui o som para poder ser ouvido. Eu queria então entrar nessa conversa colocando um pequeno problema que está na cartilha inteira. Ela é muito completa, ela tem todos os tipos, digamos, de desvios, digamos, de distorções que ocorrem dentro do processo eleitoral brasileiro, que precisam ser corrigidas na prática, em cima das situações, e inclusive com a questão das próprias candidaturas e tal. E tem muito material para grupos de estudo de eleitores que queiram se reunir e dar uma lida nela para ter uma noção do que é isso, porque o que acontece no Brasil é que realmente, como as pessoas são muito pouco informadas e há muita fake news, se dá muito pouca importância, por exemplo, à eleição do vereador. Está todo mundo centrado na eleição do prefeito, achando que elegendo um bom prefeito tudo está resolvido, mas é que o prefeito não pode fazer nada se não tiver uma Câmara. E acontece que o fato de que existam distorções na nossa maneira de funcionar a campanha eleitoral, a eleição, acaba se constituindo de pessoas que não foram para lá exatamente para atender as funções que estão escritas nessa cartilha, mas mais para tirar proveito pessoal ou para se colocar a serviço daqueles que as financiem. E um ponto da distorção que foi objeto digamos, da lei de iniciativa popular, que chegou à lei 9840, é o ponto, e o Luciano já se referiu, da compra de votos. O que acontece na prática? Como a pessoa não sabe bem para que serve, está muito interessado, o candidato tem que dar um jeito de ser eleito. Então, como é que ele pode ser eleito? Tendo muito voto. Como é que ele pode ter muito voto? Se ele tiver um bom discurso, etc., pode fazer com que muita gente simpatize com ele e vote. Mas o que acontece no Brasil é que a prática da compra de votos é muito difundida. Inclusive, nós, no começo desse nosso trabalho aí, me lembro na discussão das pessoas que interferiram para colocar questões, etc., uma das pessoas falou: olha, tome cuidado, eles estão falando isso tudo, mas a compra de votos está comendo solto aqui na nossa região, na nossa coisa. O que significava isso aí? É que os mais espertalhões, os mais oportunistas, os mais malandros, já estavam usando, com todas as proibições que se queiram, já estavam comprando votos de eleitores. De quem eles compram esses votos? Dos desavisados e dos carentes. Quer dizer, aqueles que estão com algum tipo de necessidade, algum tipo de dificuldade, inclusive pessoal ou familiar. E para eles seria muito interessante receber uma ajudazinha em dinheiro, ou uma ajudazinha em um milheiro de tijolos para construir sua casinha, ou uma ajudazinha de comida, uma cesta básica,
para ter comida pelo menos durante o mês da eleição. Então, essas pessoas que estão precisando disso, não tendo muita clareza sobre o poder delas de eleger aqueles que vão legislar e administrar a cidade, elas aceitam os favores, aceitam. E está muito bem explicado na cartilha, no capítulo que fala disso, exatamente o que é essa compra de votos. É o oferecimento de qualquer tipo de vantagem ou de bem para que a pessoa vote naquele que lhe ofereceu aquela vantagem. É simples, simples para burro, é só isso. Acontece o que aconteceu. A nossa vitória do movimento de combate à corrupção eleitoral nos anos 90 foi exatamente introduzir uma maneira de interditar isso aí. Porque até então, até essa lei existir, havia pouquíssimos casos no Brasil, já era um crime, segundo o artigo 299 do Código Eleitoral, já era considerado um crime. Mas ninguém era punido, porque o sujeito fazia, depois entrava na justiça, que se entrasse em um processo, levava tudo, passava a vida até que via uma condenação, ele já cumpriu 3 mandatos. Então, o que essa lei estabeleceu como novidade? Se alguém tenta comprar, já não é simplesmente comprar, tenta comprar voto, oferecendo cesta básica, dentadura, milheiro de tijolos, o pagamento de uma consulta, o que seja, se for comprovado isso com a intenção de comprar voto, ele pode ser denunciado, e se for denunciado e comprovado na investigação que se faça que houve isso mesmo, ele simplesmente perde o registro de candidato. Ele deixa de ser candidato. Ou seja, ele não pode mais. Então, é um pequeno mecanismo que, quando a lei foi feita, nós chegamos inclusive, a ter mais de 1 milhar de pessoas que foram afastadas por serem aproveitadores das carências populares, foram afastadas da função tão importante que é a função de vereador. Então, e no caso, fomos até deputado estadual, deputado federal, senador. Quer dizer, em qualquer situação de parlamentar que fizesse isso, perdia seu registro. Então, agora, o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas precisam ficar sabendo que, se elas tiverem conhecimento disso, não fiquem tristes porque, olha, está comendo. Não. Tentem seguir o caso, tentem comprovar que está acontecendo isso e mandem para o movimento de combate à corrupção eleitoral lá para Brasília o caso, o nome, a coisa. O movimento vai pegar essa denúncia e vai tomar as providências junto ao Ministério Público, para que o Ministério Público faça uma denúncia criminal e a pessoa receba a condenação. É uma coisa que tem que começar, porque mesmo que a gente não veja isso acontecer imediatamente, ao longo da aplicação dessa lei, houve situações em que prefeitos mesmo perderam o mandato depois de empossados, porque a investigação foi até o ponto que comprovou que ele tinha comprado votos para sua eleição. E a Justiça Eleitoral determinou, Lei 9840, perdeu o mandato. Perdeu o mandato, depois de estar exigindo. Então, eu queria só chamar a atenção e pedir para o Luciano, se ele está. Se estou falando corretamente o que estou falando, mas se ele também acha que esse ponto de toda a nossa preocupação com a maneira de financiar a campanha, se esse ponto mereceria que a gente fizesse uma nova campanha pelo Brasil afora, todos aqueles grupos que buscaram assinaturas para essa lei eleitoral, e todos os grupos que nas primeiras campanhas, depois dessa lei passou em 99, depois dessa lei passar, começaram a trabalhar fazendo denúncias, e esses grupos retomem essa tarefa. E nós vamos fazer com que pelo menos um número, pelo menos não diria metade, mas pelo menos uma boa parte dos que entrem nas câmaras, sejam eleitos para as câmaras, não sejam pessoas oportunistas, aproveitadores, espertas, que compraram votos para chegar lá, sem nenhum compromisso com o partido do governo, com o programa de governo, nem com nada assim. Paro por aqui para não ficar muito longo.
Luciano, a palavra é contigo. Ok. Chico, você tem total razão. Realmente, com certeza, essa questão da compra de votos é um tema dos mais importantes que nós temos nesse processo, nessa eleição. E eu acrescentaria ainda também nessa questão a questão do uso da máquina administrativa, né? Que é o uso daqueles que estão no poder, então o prefeito ou mesmo os vereadores, o prefeito ou todos aqueles que auxiliam, né, secretários, a máquina toda da prefeitura, que utilizam a máquina para a sua reeleição ou para eleger aquele candidato que ele apoia. Isso também tem uma repercussão grande nessa questão, está dentro da mesma questão da compra do voto, que provoca a cassação do registro do candidato, e isso tudo precisa ter uma fiscalização da sociedade. Eu lembro que nós sempre fizemos isso, sempre recebemos as denúncias, porque muitas vezes o que ocorre é que o cidadão, especialmente nas cidades pequenas, tem o receio, porque todo mundo se conhece, está ali muito próximo, e às vezes o cidadão tem o receio de fazer a denúncia ao Ministério Público e de sofrer retaliações e de ter alguma consequência com isso. Então, só lembrando que o cidadão ele pode apresentar a denúncia ao Ministério Público de forma anônima, ele não precisa necessariamente se identificar, e o Ministério Público, então, assume a denúncia, a representação, e guarda o nome da pessoa, que tem que ficar em sigilo para que a pessoa não corra riscos, não seja exposta a riscos. Então, isso tudo pode ser feito. Nós estimulamos também que se criem os que nós chamamos os comitês 9840, que é o número da lei contra a compra de votos, que se criem nas cidades ou nos bairros esse comitê, para que ele possa também se fortalecer e atuar como um grupo, e não como pessoas individuais, que aí só tem mais riscos, tem mais fragilidade. E como grupo a gente sempre consegue ter um trabalho maior. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o Comitê Estadual, que também funciona na cidade de São Paulo, e tem comitês municipais. E esses comitês acabam recebendo também as denúncias e encaminhando ao Ministério Público, auxiliando também esse trabalho para que as pessoas possam ter mais facilidade. A cartilha fala também aonde a gente pode fazer essa denúncia, né? A Justiça Eleitoral desenvolveu um aplicativo que ainda não está funcionando, que é o que eles chamam de Pardal, é um aplicativo da Justiça Eleitoral que a gente pode fazer lá as denúncias, só que essas denúncias são encaminhadas nesse aplicativo, elas vão para o Procurador Regional Eleitoral, que depois distribui para o município. Então, acaba tendo um caminho longo até chegar ao final. Eu sempre aconselho de que quem estiver na sua cidade e quiser fazer a denúncia, leve direto ao promotor eleitoral, que é muito mais rápido. E aí você tem uma possibilidade de fazer esse acompanhamento e acelerar, porque a campanha eleitoral é muito rápida, são só 45 dias. Né? Ela vai do dia 16 de agosto até o início de outubro. Então, é muito rápido. E se essa apuração não for feita rápida, isso pode trazer prejuízo. Como disse o Chico, o candidato pode até já ter sido eleito e a cassação vir depois. Mas essa informação também é importante no processo eleitoral para que todos os eleitores conheçam os candidatos e aquilo que está sendo feito, as práticas. Então, isso sendo divulgado, traz mais informações para o eleitor, para evitar que candidatos oportunistas ou que estão cometendo ilegalidades sejam eleitos. Então, tudo isso é importante a gente ter essa perspectiva e, com certeza, acho que uma das questões mais importantes é o combate à compra de votos, e eu diria que hoje, junto com esse combate à compra de votos, está a questão da desinformação, né? E muitas vezes a desinformação é utilizada também nessa questão da compra de votos, em candidato que é cassado, que é afastado e que acaba utilizando notícias falsas para poder tentar ser candidato, tumultuar o processo eleitoral. Então, essas questões estão relacionadas e a Justiça Eleitoral tem um cuidado muito grande para fazer esse acompanhamento e apurar todas essas questões e todas essas denúncias. É isso.
Ok, eu vou chamar o Zelito, mas eu queria só te perguntar um negócio. Nas cidades pequenas, você tem um ou dois promotores eleitoral, é fácil. Aqui na cidade de São Paulo, algumas pessoas já me perguntaram isso, eu não soube responder. Esses promotores são por regiões, e você encontra esses dados aonde? Na promotoria ou no site do TSE? Então, essa informação está no site dos TRS. TRS. No TRE, você tem, na capital, tem o que você chama as zonas eleitorais, né? Eu, por exemplo, voto na zona da Vila Mariana. Então, lá você tem um juiz e um promotor responsável, né? Então, a Lapa tem a sua zona eleitoral, Perdizes tem a sua zona eleitoral, cada uma dessas zonas eleitorais tem o seu juiz e tem o promotor responsável, então deve ser procurado o promotor do bairro, na capital. Ok, A obrigada. cidade normalmente, como cidade menor, você tem lá um promotor eleitoral que é o responsável por essas denúncias. Tá, obrigado. Zelito, por favor. Oi, Luciano, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Nas nossas rodas de conversa, nessa roda específica, nós estamos procurando melhorar a nossa posição dentro do parlamento. Então, nós estamos sugerindo para os candidatos e prefeitos que eles se unam em cima de uma proposta. Então, uma das coisas é se unir para poder defender a proposta e conseguir melhorar a quantidade de vereadores. A outra coisa é eliminar. E eliminar é exatamente essa forma que a gente está pensando. Quer dizer, como que eu posso eliminar aproveitadores que estão fazendo da campanha negócio? Se ele compra o voto, ele vai vender o voto, é negócio. E são nas câmaras de vereadores, o que complica mais, onde são chocados, onde são treinados essa turma nesse processo, tanto para entrar, né, na compra de votos, como lá dentro também, mas esse é outro assunto. Então, eu queria saber, Luciano, é importante, eu acho importante cada candidato, cada partido que assume que seus vereadores são importantes, também assuma que a compra de votos acontece e é importante você eliminar essas pessoas. Então, do mesmo jeito que você falou dos grupos de 9840, né? Fazer também os vereadores, os apoiadores dos vereadores também ficarem em cima disso. Porque acontece e às vezes nem percebe, ou às vezes não tem tempo, não dá atenção a isso, e os aproveitadores começam a fazer coisas e, quando viu, já está lá. Daí perde essa oportunidade. Então, fazer grupos que possam saber primeiro e também comunicar, educar, formar o que é um vereador, o que é um prefeito, o que eles fazem, porque tem muita coisa de fake news também, eles saem falando aí que vão fazer tudo, né? O vereador vai fazer qualquer coisa, tudo ele faz, tá? Mas na hora do vamos ver, não é isso, não é assim que funciona. Então, tanto nessa formação, como na formação de como combater a corrupção eleitoral. Tanto essa de compra de votos, como também o uso da máquina pública. Quer dizer, tem alguma coisa que fala da máquina pública, como que o pessoal que tem a grana, além da grana já específica para a campanha, usar a máquina pública de alguma forma, sei lá, o Bolsonaro fez aproveitou o 7 de setembro e fez campanha. Então, como é que a gente consegue pegar isso, analisar esse tipo de coisa que é bem sutil, né? Eles proíbem até fazer inauguração na hora da eleição, né? Antes da eleição, tem algumas regrinhas assim, para que os vereadores saibam disso e saibam combater isso. Então, Celito, eu acho que a grande sacada da Lei 9840, que eu acho que é o grande trunfo que existe, é de que os próprios candidatos se fiscalizam uns aos outros, né? Partidos e candidatos. Por quê? Se um candidato está comprando voto, ou se um prefeito
está usando a máquina administrativa, o seu adversário está sendo prejudicado. Então, os adversários vão também representar na justiça eleitoral para impedir que isso aconteça. Então, eu acho que a grande sacada nisso é que um fiscaliza o outro e acabam fazendo as denúncias. Pode ter gente que vai denunciar para prejudicar o adversário? Pode, mas a justiça eleitoral, como justiça especializada, sabe muito bem fazer essa apuração e só faz a cassação quando tem provas robustas, quando efetivamente tem provas de que aquilo foi praticado. Então, especialmente o uso da máquina administrativa, os adversários do candidato que está usando a máquina administrativa, com certeza vão ajuizar ações, como aconteceu nesse caso que você falou, do candidato a presidente da República, que teve inúmeras representações, porque o candidato adversário, óbvio, que está ali atento, acompanhando, e vai também fazer essas representações. Para os candidatos a vereador, e no caso da lei contra a compra de votos, né, isso acontece de forma mais velada, é mais difícil de ter essa constatação, né? Eu cito sempre um exemplo que nós temos. Nós tínhamos um candidato aqui que ele fazia campanha dando cursos de informática. Então, ele ia nas igrejas, fazia o curso de informática e distribuía uma cartilha, que era cartilha para as pessoas estudarem. Só que na cartilha, o exercício era o número de candidato dele. E no exercício, as pessoas tinham que fazer o exercício do número dele, porque aí já gravavam. E aí, uma estudante de jornalismo nos procurou. Nessa época, nós tínhamos o nosso comitê era dentro da OAB. Eu era presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, e nós tínhamos lá um comitê para receber denúncias. E essa jornalista, ela estava se formando, e a avó dela é quem fazia o curso de informática. E ela nos procurou para saber como ela fazia para fazer a denúncia. E até a formatura da avó dela. Então, nós orientamos que ela fosse na formatura, pedisse autorização, filmasse, gravasse e fotografasse, para ver exatamente o que ia acontecer. Ela foi para essa formatura, o candidato não foi, mas foi o seu assessor, entregou os certificados e, no final, entregou o material de campanha e falou a palavra mágica, que era para todo mundo votar naquele candidato, porque se não votassem, ele não poderia continuar oferecendo esses cursos, que é exatamente onde caracteriza a compra de voto. E aí o que aconteceu é que ela trouxe todo esse material para a gente e nós oferecemos a denúncia, e esse deputado eleito foi cassado após a posse. Então, foi cassado por comprar os votos com cartilha de exercício de informática pela avó da denunciante. Então, vejam como a coisa acontece e como o exercício da cidadania acaba ajudando. E aquilo que você falou da campanha para o melhor legislativo tem tudo a ver com isso, né? Porque a lei contra a compra de votos, o que ela busca é exatamente qualificar os mandatos, né? Então, que no legislativo a gente tenha pessoas que efetivamente sejam pessoas sérias, honestas, e que estão indo lá para cumprir uma missão, que é a missão de melhorar a comunidade, resolver os problemas da sua comunidade, e não para se locupletarem, para tirar vantagem. O objetivo é que nós tenhamos um parlamento qualificado e um executivo também qualificado. Então, se a gente consegue afastar essas pessoas, seja com a lei 9840, lei contra a compra de votos, ou através da lei da ficha limpa, que afasta aqueles que têm condenações, a gente está melhorando essa situação para poder ter melhores parlamentos e melhores chefes do executivo, né? Então, é dessa forma que a gente consegue atuar, e por isso a gente faz as denúncias, porque isso demonstra para a sociedade que a sociedade tem muita descrença na punição, né? Pensa que há muita impunidade. Então, milhares de pessoas já foram caçadas, desde vereador até candidato a presidente da República. Então, a gente tem, né, nesse instrumento, um instrumento que efetivamente pode melhorar
a disputa e tornar a disputa mais igualitária. Esse é o objetivo que a gente tem nesse trabalho todo que a gente desenvolve. Ok. Luciana, eu vou te fazer 2 perguntas rápidas e aí depois eu passo para o Chico. Eu já distribuí bastante a sua cartilha e me surgiram 2 perguntas, assim, tanto para pré-candidatos como para pessoas que estão já nas pré-campanhas. Uma delas tem a ver com as candidaturas de mulheres negras. A confusão é, a mulher, ela já recebe os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, tá? E se ela for uma mulher negra, ela vai receber como mulher e como negra ou só como uma? E uma outra coisa, eles estão fazendo muita confusão de fundo partidário e fundo eleitoral. Eles acham que é tudo a mesma coisa. Você pode explicar rapidinho, aí depois o Chico entra. Ok. E respondendo essa pergunta, eu deixei de responder uma pergunta que o Zelito colocou, que eu também acho que é importante. Quem tem a obrigação de fazer a distribuição do recurso, fazer a distribuição correta, mas também de preparar esses candidatos, é o partido. O partido é quem tem que preparar. Na verdade, não precisaríamos nem da lei da ficha limpa se os partidos escolhessem melhor os seus candidatos. Se é um candidato que tem uma vida pregressa, que demonstra que ele não pode, não deveria ser um representante, os partidos deveriam rechaçar esse candidato, não deveria nem escolher. Então, os partidos têm essa responsabilidade de escolher e fazer a triagem dos candidatos. E tem a outra questão, que é de preparar esses candidatos, né? Então, os partidos têm fundações, as fundações recebem recurso, o fundo partidário serve para isso. O fundo partidário é a manutenção do partido e a manutenção da fundação do partido. E a fundação, ela tem a função exatamente de fazer qualificação das pessoas, preparar as pessoas para a vida política, só que, infelizmente, não é isso que acontece, né? Nós estamos vivendo aí e vendo as manchetes de presidente de partido sendo preso em operações da Polícia Federal por desviar os recursos do fundo partidário. Então, tem um partido que fundiu com outro partido, cujo presidente estava foragido e se entregou nesse final de semana, por desvio dos recursos do fundo partidário. Então, o fundo partidário é utilizado para a manutenção do partido. Mas se o partido não usou todo esse dinheiro para sua manutenção, se sobrou dinheiro do partido, esse dinheiro do fundo partidário pode ser destinado para o financiamento das campanhas, pode ser distribuído para os candidatos, tá? Além disso, tem o fundo específico para a candidatura, que é esse fundo que o candidato recebe, que ele tem que utilizar somente na campanha, ele tem que prestar contas, e o que sobrar precisa ser devolvido para os cofres públicos, não pode ficar com o candidato, tá? E a distribuição desse recurso, a distribuição para as mulheres ou mulheres negras, ela vai ter que escolher um dos dois. É lógico que ela não pode receber os dois. Mas essa distribuição é feita hoje, os partidos que tiverem um número maior de candidatos negros vai ter uma duplicação desses valores, aumenta o valor, mas tem que optar por um ou por outro, não dá para receber os dois. Tá? Então é isso. Chico, é com você. Chico continua fechado. Chico está sem som. Ih? E que eu pensei que estivesse. Estava falando para o ar. Bem, eu queria lembrar só uma questãozinha que é importante para quem estiver nos ouvindo. Quer dizer, a gente está tentando, todo esse processo que culminou na criação do movimento da corrupção eleitoral, depois na lei da ficha limpa, todos os processos para tentar melhorar o nosso processo eleitoral, inclusive tem coisas já pensadas para a gente discutir esse problema do vereador apresentar esse candidato para defender um determinado
programa, e não coisas que ele escolhe que são importantes, mas um programa político de um partido, de um prefeito, ou seja, tudo isso vai sendo construído. Mas a lei da ficha limpa, as duas, a lei da compra de votos e a lei da ficha limpa, e trouxe também uma outra novidade, além da participação popular nesse processo, com poder para interferir no que está acontecendo, deu poder para a população. Além disso, ela fez uma coisa: o processo de decisão sobre a cassação do mandato para esse tipo de crime ficou simplificado, extremamente simplificado. Antigamente, com o artigo 299, era um crime. Então, alguém denunciava, entrava no processo, primeira instância, segunda instância, terceira instância, Supremo, ou seja, não acabava nunca. O que essa lei trouxe? Essa lei trouxe, primeiro, deu ao juiz eleitoral da comarca o direito já de cassar a candidatura. Então, ele, na primeira passo, se pega a denúncia, leva para o promotor apresenta para o juiz tem o poder de já cassar. Só que, porque para evitar o que, por exemplo? Evitar que numa cidade menor, etc., esteja alguma relação do juiz com alguma força política e seja de alguma maneira desvirtuada essa independência dele. O que se fez? Tem que ter a confirmação da decisão do juiz de primeira instância, tem que ser dada por um colégio de juízes, ou seja, na segunda instância. Então, primeiro o juiz julga, se o senhor tem o direito de entrar com recurso, vai para uma segunda instância. Nessa segunda, se ela decidir, encerrou o assunto. Não tem terceira, nem quarta, nem quinta, nem 1000 outras instâncias. Isso é uma novidade que foi aplicada na lei da ficha limpa, e passou, o Congresso aprovou essa novidade, e foi aprovada na lei da compra de votos, eu quero dizer, que foi aprovada, e na lei da ficha limpa. Na lei da ficha limpa, vocês se lembram, teve umas discussões enormes no Congresso, e principalmente no STF, sobre decisão de segunda instância ou não. Quer dizer, o sujeito é condenado já a partir da segunda instância, ou tem que chegar a uma terceira, julgamento e terminado todo. Não, está valendo ainda a segunda instância. A segunda instância está valendo. Então, isso, para quem entra nessa coisa e acha, olha, é muito complicado, há muita gente desonesta entrando nisso, muito aproveitador, a gente não vai conseguir fazer nada, pensa que a gente pode conseguir. É enorme. O Luciano falou em milhares de candidatos. Eu não ousava dar esse número, mas se ele já põe no plural, o fato concreto é que durante os anos em que a lei contra a compra de votos foi usada pelos eleitores, usada por eles para provar, mostrar que tinha evitadores espertalhão usando as carências populares para poder se eleger, muitos foram afastados da vida política por não terem condições éticas de serem representantes populares, porque eles estão pensando no bolso deles e interesses particulares e não naquilo para o qual ele foi eleito. Então, isso eu queria chamar a atenção, porque é importante. Eu não sei se o Luciano tem alguma coisa a dizer sobre isso, principalmente se a luta pela manutenção da segunda instância como decisiva está valendo ainda. Oi, Chico. Então, realmente, só uma observação, né? Segunda instância ou grau colegiado, né? Isso é importante porque, às vezes você pode ter uma decisão de segunda instância, por exemplo, o governador, ele é processado só no Tribunal de Justiça. E aí uma decisão individual não o tornaria inelegível. Mas uma decisão em grau colegiado ou segunda instância já determina o afastamento daquele candidato. Então, isso realmente é importante. E eu queria lembrar, Chico,
essa questão do afastamento, como esse exemplo que eu citei aqui do deputado que foi cassado, isso tem várias situações, né? Eu lembro de uma cidade da Bahia que chama Jussiape, eu sempre menciono isso, onde o candidato a prefeito que foi eleito tinha dado uma caixa d'água para a eleitora. E depois ele descobriu que a eleitora não tinha votado nele. Foi lá e tomou a caixa d'água de volta. E aí foi a prova de que ele tinha feito a doação e foi cassado por ter dado uma caixa d'água. Então, nós temos situações que acontecem e que a população tem esse poder de denunciar e de evitar que as pessoas... Agora, uma outra questão que é importante, Chico, e que é sempre bom a gente destacar, é que comprar o voto é crime, mas vender o voto também é crime. Então, o eleitor também precisa ter essa consciência. Por isso que o mote da nossa campanha sempre foi: voto não tem preço, tem consequências, né? Essa palestra que eu fiz lá na escola na Escola de Fé e Política, dizia: qual o valor do seu voto? O valor do voto é que o voto não tem preço, o voto tem consequência, né? Então, aquele eleitor que recebe uma cesta básica, um botijão de gás, um saco de cimento ou qualquer benesse em troca do voto, ele está prejudicando toda a coletividade. Ele vai receber um benefício ali momentâneo e depois são 4 anos de tristeza vendo aquele candidato eleito prejudicando toda a comunidade, o município inteiro. Então, essa questão que é importante. Nós estamos vivendo a tragédia do Rio Grande do Sul, pois, pasmem, tem gente utilizando a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul para pegar as doações e fazer compra de voto antecipada no Rio Grande do Sul. Tem denúncias sendo feitas e o Ministério Público já está apurando isso lá. Nós estamos numa campanha, que é a campanha do auxílio calamidade, que nós estamos trabalhando para auxiliar as pessoas que foram afetadas, e nós estamos fazendo em nome dessas organizações, são 200 organizações que estão nesse trabalho do auxílio calamidade, que estão fazendo um manifesto para o Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Sul para acompanhar essas questões, não só nas doações que estão sendo enviadas para o Rio Grande do Sul, mas nos programas sociais, para que aqueles candidatos mal intencionados não utilizem esses bens, essas doações, nem os programas sociais para capturar e nem comprar voto durante o processo eleitoral. Então, todo esse cuidado tem que ser tomado para evitar que as pessoas possam ser beneficiadas por uma coisa ilegal. E é incrível também quando você vende o seu voto, você está sendo egoísta, né? Você está sendo com a mesma característica do que está comprando. Eu vou tirar proveito próprio, eu quero isso, eu vou ganhar isso com isso. Agora, o problema é quanto mais pobre, mais fácil fica também, né, para comprar um voto. É verdade. Por isso que a gente tem que ter essa consciência, né? Esse negócio juntos, organizados, nós podemos evitar que isso aconteça e podemos melhorar a qualidade para todo mundo, né, que é o objetivo. Mas eu queria agregar uma coisinha, que quando nós começamos essa campanha da compra de votos, quando se começou isso em 1997, creio, por aí. Se começou, havia muita gente trabalhando junto ao povo pobre, ajudando, etc. E elas vinham dizer para a gente, olha, como é que vocês inventaram essa lei que vai tirar do povo a possibilidade de, pelo menos na época da eleição, arrancar uma coisinha para eles, arrancar um saco de cimento, arrancar uma cesta básica, que eles passam o ano inteiro sofrendo, apanhando, etc. Na época da eleição, oferece uma oportunidade, porque os candidatos dependem deles para votar, o poder passou para eles, todo o poder na hora da eleição passa para o povo. Então, o poder passa para o povo, os candidatos pegam... Então, é o momento em que os pobres, eu voto o senhor, mas olha aqui, me arruma aí uma dentadura. Ou seja,
esse tipo de visão, e nós dizíamos, gente, isso é consciência política da população que tem que aumentar. E um dos juízes que entrou bem nessa batalha, que exatamente é conhecido nosso, já participou aqui de nossos vídeos, o juiz Marlon Reis, ele era juiz no Maranhão. E ele foi um lugar em que um grupo de juízes da região dele constituíram uma espécie de grupo de trabalho contra a compra de votos. E eles iam nos comícios e dizer para a população a importância do seu voto, o voto não tem preço, o voto tem consequências, e esses comícios, eles eram mais frequentados que os comícios dos candidatos, ou seja, o povo estava querendo ouvir aquilo, e ele fazia, e o Marlon era uma pessoa muito especial, porque além das qualidades diversas que ele tinha, ele tocava violão e compunha música, então ele tinha musiquinhas nisso aí, e que ele dizia, cuidado, o sujeito oferece um pé de chinelo para você, porque depois da eleição vai dar o segundo pé, mas não é isso que vai acontecer. Ele dá um pé de chinelo e depois da eleição o que ele vai dar é chinelada. Ou seja, esse tipo de visão das coisas, para as pessoas acordarem para o poder que elas têm. O povo tem todo o poder na mão, o poder pertence ao povo, está na mão deles, mas eles precisam usar. E tem agora modos de usar. Quer dizer, não é uma coisa que está fora do nosso alcance. Ou seja, temos que multiplicar, e eu acho que tomara que esse nosso vídeo seja visto por bastante gente e muita gente entre de novo nessa força para dar uma limpada nos nossos parlamentos dessas figuras de oportunistas, espertalhões que só vão lá para tirar proveito. Zelito, você quer fazer alguma coisa? Sim, Luciano, fala. Eu queria fazer só complementar, aqui na página 9 da cartilha, tem também uma referência às consultas populares, que este ano podem acontecer as consultas populares na eleição. Para isso, as câmaras de vereadores precisam encaminhar ao TRE até 90 dias antes da eleição as perguntas que devem seriam necessárias para orientar a população para que sejam feitas essas consultas. Isso é muito comum em outros países, no dia da eleição, ter consultas, né? Perguntar aquilo que a população acha que é mais importante. Então, tem também. E como foi dito, essa cartilha não serve só para eleitor, né? Não é só para o cidadão, serve para os candidatos também, porque ela traz bastante orientação e pode ajudar. E, como eu disse, até o Ministério Público está utilizando as cartilhas para divulgação e para conscientização da população. Era isso. Luciano, essas consultas, elas são 90 dias antes só do primeiro turno, né, que elas acontecem? Isso. E as datas já estão definidas desse primeiro turno? Sim, é sempre o primeiro domingo de outubro é o primeiro turno e o último domingo de outubro, o segundo turno. Tá, então, e o último domingo, segundo turno. Dia 6 de outubro é o primeiro turno e 27 de outubro é o segundo turno. É o segundo turno, tá. Mas aí também, então, a partir de setembro... Então, a partir de agosto, 6 de agosto, quando começa o programa eleitoral, basicamente, que eles têm que enviar. Mas aí é a Câmara Municipal que tem que enviar para as pessoas. Isso. Então, mais uma vez... Agora, a população pode se mobilizar e encaminhar, por exemplo. A cidade de Volta Redonda tem o comitê do MCCE, fez uma pesquisa na cidade, levantou quais eram as questões mais importantes e encaminhou para a Câmara escolher quais são as perguntas que vão ser encaminhadas ao TRE e a Câmara precisa enviar isso ao TRE. Sim, mas mais uma vez a gente precisa de uma Câmara, né, que esteja voltada para o povo e para as cidades, né, para os interesses da população e do povo, porque se não tiver, elas não vão fazer isso. Chico, vamos partir para as considerações finais, Chico, Zelito, e aí a gente termina
com o Luciano. Eu quero agradecer a todos pela presença, muito obrigado, Luciano, quero pedir desculpas pelo meu problema técnico, né? Mas foi bastante importante e vamos seguir agora com uma cartilha e divulgando bastante. Chico? Uma palavrinha final é dizer que na cartilha, ao longo dela, tem 1000 informações importantes. E sobre especificamente a compra de votos, está dito lá em que consiste isso, a definição do que é, qual é o caso, o que significa compra de votos. Tem um trechinho da cartilha muito claro. Aliás, foi pena não poder isso ter posto na tela a tempo aqui, mas todas as pessoas que vão ver a cartilha poderão procurar quando fala de compra de votos, está muito dito lá. E o que eu tenho que pedir digamos, não é pedir, é esperar que o maior número possível de candidatos mesmo comece a divulgar essa cartilha, como diz o Luciano, eles têm que fiscalizar os que fazem o que não deve ser feito. Está no direito deles e na capacidade deles de fazerem, e existe instrumento para fazer. A lei já prevê uma forma de fazer isso. É se dirigir com a denúncia ao Ministério Público ou ao Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que darão seguimento à denúncia e ela chegará onde deve chegar. Obrigadíssimo, Luciano, por sua presença aqui. Obrigado, companheiros Beth e Zelito, e os outros que deem uma boa noite que eles queiram dar. Muito obrigado. Eu também agradeço muito, foi muito legal, muito interessante, e o Chico falou que não pode mandar, então eu vou insistir para que os candidatos e partidos usem essa cartilha. É uma forma de melhorar, é uma forma de politizar, uma forma de conscientizar as pessoas que vão ter o partido. Fazer até a parte dessa última coisa que o Luciano falou, né? O plebiscito. O plebiscito é formação política, é uma coisa que define e pode interferir diretamente. Então, realmente foi muito bom. Eu vou fazer live, cortes, tal, isso aqui, e mandar para todo mundo que eu puder para divulgar. Mas foi muito bom, Luciano, muito obrigado. Valeu, pessoal. Luciano, suas considerações finais, e mais uma vez, muito obrigada. Ok, eu que agradeço aqui a oportunidade, é sempre bom falar com vocês. Esse é um assunto importante, é um trabalho árduo que a gente faz, né? A gente prepara bem para as eleições, então estamos preparados. As eleições são um momento importante e nós temos que fazer a nossa parte, né? Ser cidadão dá trabalho, não é uma coisa simples, mas é a nossa responsabilidade se nós queremos ter um município, um estado e uma nação melhor para nós e para os nossos filhos e todos aqueles que necessitam, num país tão desigual, onde muita coisa é necessária. Trabalhar contra a corrupção é melhorar a vida das pessoas. Então, obrigado e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado. Até mais. Até mais.